Geralmente quando a gente fala de um vilão de um filme de terror, a gente lembra do Jason, Michael Myers, Fred Krueger ou até mesmo o Chuck. Mas sabe o que todos eles têm em comum? Você consegue sair na mão com eles. Talvez você vai ganhar? Provavelmente não, mas que dá pra sair na mão dá. Exceto, é claro, o Chuck, porque o Chuck é só um boneco e é só dar um bicuda no boneco. Então o Chuck matava em um soco. Mas caso você queira um resumão dos filmes do Chuck, comenta aqui embaixo. Mas se eu te falar que existe um filme onde o vilão é um DST? O quê? Sim, um demônio sexualmente transmissível. E no Resumindo Filmes Bons de hoje, vamos falar sobre Corrente do Mal, um filme de terror bom pra caramba, que infelizmente é pouco lembrado. Então já pega o teu lanchão maroto, toma cuidado com a tua vizinha que do nada resolveu dar em cima de você, porque começa agora o Resumindo Filmes Bons, hoje com Corrente do Mal. Bora lá, lançado em 2014, It Follows, aqui no Brasil conhecido como Corrente do Mal, começa pra gente apresentando a nossa protagonista, a Jay, que tá se preparando para um encontro com o Ryu. E nesse encontro ela percebe que o Ryu tá meio ansioso, olhando pros lados e desconfiado. Como eles tinham passado antes na cafeteria, ela começa a pensar ou ele tá paranoico ou ele tá segurando um toletão. Porque, né, café dá vontade de cagar, cara. Então se tu for marcar um encontro na cafeteria, fique ciente disso. Cara, isso foi específico demais. Tá tudo bem? Mas beleza, o encontro segue e o Ryu ainda continua com aquela paranoia, chegando até mesmo a sair do cinema antes da hora. Porém a Jay ainda assim tinha curtido o encontro e no final daquela noite os dois molham um biscoito. Sexo! Mas como esse aqui é um filme de terror, o Ryu, ele do mais absoluto nada, apaga a Jay, prende ela em uma cadeira e leva ela para um local abandonado. Óbvio que a Jay acorda sem entender porcaria nenhuma e chocada com a situação. Só que o Ryu, ele lança um papo de que uma figura a partir de agora vai perseguir a Jay. Ele ainda diz que essa coisa que tá indo de encontro a ela é uma espécie de metamorfo, podendo assim assumir várias formas. E pra piorar tudo, ele ainda diz que essa coisa não pode ser morta e ninguém além da Jay pode vê-la. Obviamente a Jay não tá entendendo porra nenhuma e o Ryu diz que a única forma dela se livrar dessa coisa é passando ela adiante com o sexo. Literalmente um ADST, um demônio sexualmente transmissível. Só que ele acrescenta que se a pessoa que estiver amaldiçoada por esse demônio morrer, ele volta a perseguir a pessoa anterior que estava amaldiçoada antes, criando assim uma corrente do mal. Ao mesmo tempo que incentiva a Jay a tentar passar isso pra frente, pros dois ficarem de boa. A Jay, óbvio que não acredita em porcaria nenhuma, só que lá de longe ela percebe uma mulher se aproximando, e em um passo de mágica essa mulher tá no andar que eles estão, sempre encarando a Jay e indo de encontro a ela. O Ryu então apaga a Jay de novo e leva ela pra casa, largando ela no meio da rua que nem um cocô. E cara, esse início aqui ele é sensacional. Esse roteiro aqui meio que subverte aquele clichê dos filmes slash, de que quem faz sexo acaba morrendo. Só que aqui não tem nenhum maníaco com arma branca indo atrás de você. Ao invés disso, é uma entidade que dá a entender que não tem o que tu fazer contra ela. Prova disso que no começo do filme, antes de ele introduzir a personagem da Jay, ele mostra outra garota que estava sendo amaldiçoada por ela. Só que o filme traz um plano de sequência da gente sendo um espectador de tudo que tá acontecendo. E vendo que de fora, parece que aquela garota só tá tendo um surto psicótico, já que ela tá olhando pro nada com medo de alguma coisa. E essa ideia é foda, porque meio que pra ajudar quem tá amaldiçoado, a pessoa tem que comprar essa história toda de demônio e maldição, o que coloca os personagens em uma sinuca de bico. E o que deixa tudo mais marcante é que a cena dessa garota se encerra com ela toda picotada na areia da praia, o que já evidencia que esse ser é extremamente perigoso e letal caso ele consiga chegar até você. É foda. Voltando para a história da Jay, os amigos tentam dar apoio para ela porque ela meio que foi usada pelo Ryu. E a Jay ainda não acredita fielmente na história dele, porque apesar dela ter visto aquela mulher, meio que ela tava dopada, né? Então talvez fosse só uma alucinação. Porém, tudo piora quando na escola ela começa a ver uma senhora lá no fundo, caminhando em direção a ela. E eventualmente essa senhora chega na escola da Jay. E adivinha só, ninguém consegue ver ela, a não ser a Jay. A Jay sai da escola e vai pra casa. Ela conta a história pros amigos dela, que a essa altura ainda não acreditam fielmente nela, né? Mas resolvem passar a noite com ela pra dar apoio depois de tudo que aconteceu. Só que naquela noite, a Jay escuta que a janela da casa dela foi quebrada. E indo averiguar o que aconteceu, ela encontra uma mulher bizarra, urinando e indo em direção a Jay. Jay então entra em pânico e sai correndo dali e se tranca em um quarto. Os amigos dela então entram num quarto, tentam consolar ela e entender o que aconteceu. E quando a Jay ela olha pra porta, a gente tem um dos melhores jumpscares do cinema. Jay! What are you doing?
Eu me assustei. E não tem como não elogiar a trilha sonora desse filme aqui, cara. Eles usam sintetizadores de maneira estupenda. Olha, estupenda? Ela é enervante, isso aqui te coloca pra roer a unha. Outra coisa que pra mim merece elogios é toda a construção de terror e horror que esse filme te entrega. Quando tu se coloca no lugar dessa protagonista, é realmente uma situação periclitante, porque os vilões tradicionais do slasher sempre podiam ser detidos por ataques físicos ou até mesmo armadilhas. Mas esse filme dá a entender que aqui, uma hora ou outra, essa entidade vai chegar até você. Pode demorar, mas uma hora ou outra ela vai chegar. Vou te procurar, vou te encontrar e vou te matar. Isso cria um suspense muito legal que te segura até o final do filme. A Jay e os amigos dela resolvem procurar mais informações sobre o Huey, e no decorrer do caminho descobrem que ele estava se isolando em uma casa cheia de coisas que faziam barulho, meio que para se ligar quando a entidade chegava e poder correr, né? E aquele lugar era temporário. Eles eventualmente encontram o Huey, que essa altura a gente descobre que era um nome falso e que ele se chamava Jeff. My name is Jeff. O Jeff explica o que a gente já sabe, e meio que não ajuda muito, mas ele dá dicas de que a figura pode te enganar, já que ela tem esses poderes de metamorfo. Ela pode tanto assumir uma forma bizonha, como foi a que a Jay viu até agora, como pode assumir uma forma conhecida, como membros da sua família. Jay e seus amigos então saem dali, e um cara que só quer comer a Jay, sim, essa é a motivação desse personagem aqui no filme, ele só tá aqui pra isso. Eu quero gozar. Dá a ideia deles irem pra uma casa de praia da família dela. E lá nesse lugar, a Jay ela é atacada. Não só ela, como o Paul, o amigo que a Jay sempre deixa na friendzone, é arremessado pra longe no processo. O que agora faz com que todos acreditem na Jay, exceto o cara que só quer comer ela, porque ele saiu pra mijar e não viu nada. Eventualmente, a Jay consegue até acertar um tiro na cabeça dessa entidade, só que adivinha, ela se levanta e não morre, e também nessa mesma cena ela consegue quebrar uma porta de madeira, o que já deixa claro que além de imortal, ela tem super força. Você olha pra ele e fala, você tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. A Jay, desesperada, rouba o carro do cara que só quer comer ela e o bate. E lá no hospital esse cara chega pra ela e fala: eu posso assumir esse fardo, Jay, vai, me dá, vai. Me dá ele, Jay, me dá esse fardo, vai, Jay, me dá. Idiota! Mas eu não tô zoando, o objetivo desse maluco aqui é literalmente esse, tá ligado? Ele só quer comer a Jay. Busca sexo. E aí, no final das contas, a Jay, ela cede e ela dá pro cara no objetivo de se livrar dessa maldição. É foda. Passa-se um tempo e a Jay vê que esse bicho não foi mais atrás dela, o que funcionou. Ela passou a maldição pra esse Greg. Porém, em uma noite, a Jay percebe uma figura estranha na rua que tá com a pedra na casa do Greg e invade ela. E a Jay fica desesperada, porque se o Greg morrer, esse bicho vai voltar pra ela. Ela invade a casa do Greg, mas a essa altura do campeonato, o bicho ele assumiu a figura da mãe do Greg e mata ele ali mesmo. Cena essa que eu não vou mostrar porque ela é bizarra e nojenta dado o contexto da situação. Vai por mim. A Jay novamente tá ferrada, né? Eu acho que eu tomei no cu. E o Paul, o cara da friendzone lá, diz que pode assumir esse fardo da Jay. O Paul é outro aqui que só quer aquilo. O cara viu que uma entidade sobrenatural com poderes sobre-humanos existe e que pode dar cabo dele a qualquer momento, e mesmo assim o cara não se importa e quer pegar a Jay a qualquer custo. Ui, gado demais! A Jay não topa porque ela gosta muito dele, afinal ele é o amigão dela e ele tá na friendzone. E resolve tentar passar a maldição para 3 caras aleatórios que estavam em um barco no meio do mar. Pra tu ver o desespero dessa mulher aqui. O filme não deixa claro, né, se ela fez isso ou não, mas a cena é feita pra te chocar, evidenciando o desespero da personagem. Porque, cara, pior do que ser morto por essa entidade é tu ter que conviver a todo momento paranoico em saber que ela tá indo atrás de tu. E se tu parar pra pensar, em teoria, isso não é viver, cara. A Jay, ela volta do mar e ela percebe que o demônio ainda tá perseguindo ela. E a partir daí ela resolve montar um plano à la Supernatural com seus amigos pra dar cabo dessa criatura. Eles então combinam que vão fazer uma cilada do diabo, invocar o demônio e mandar ele pro inferno. Na verdade não, na verdade eles combinam que vão atrair a entidade para uma piscina e tentar eletrocutar ela. Que merda.
Eles fazem isso, chamam a entidade, só que a certo ponto isso dá errado, porque a Jay tá na piscina e o plano era chamar o bicho pra dentro da piscina e tacar um monte de eletrônico lá dentro, pra dar cabo dele. Mas essa entidade, ela não é burra. Ficou claro que esse bicho aqui ele não é burro, mas os jovens resolveram fazer esse plano de merda e a figura começa a tacar um monte de eletrônico na piscina pra tentar dar cabo da Jay. Só que os amigos dela, a um certo ponto, conseguem visualizar a criatura tacando um lençol nela. E como ela é tangível, o lençol toma a forma dela. E o plano agora é tentar acertar ela com tiros. E eles conseguem, por um milagre, atirar na cabeça da criatura. Assim a finalizando-a e deixando a piscina toda cheia de sangue. E aí, claro que depois disso eles tacam mais e mais eletrônicos dentro para gerar uma descarga, jogam um monte de ácido para reagir com água e cozinhar o corpo da criatura, e para finalizar eles tacam explosivos na piscina para ter certeza que deram cabo do bicho, né? Não, na verdade eles só vão embora daí. É lamentável. No final do filme, a Jay ela frita um bife com um Paul, até porque o miserável ele só queria uma coisa. Eu quero gozar. E logo em seguida, o Paul ele vai fritar bife com as garotas da rua, dando a entender que eles estão fazendo isso só para garantir que caso esse bicho ainda esteja vivo, eles não vão voltar direto pros dois. Mas no final do filme, a gente vê os dois andando de mãos dadas e lá no fundo vemos uma figura caminhando em direção a ele, mas não sabemos se é ou não a entidade. Encerrando assim, It Follows. Corrente do Mal é um excelente filme de suspense e terror, muito pela premissa curiosa quanto pela atmosfera que ele passa. Ele transmite essa ideia que não tem o que fazer e deixa o espectador impactado e nervoso. Esse filme aqui é pouco conhecido e não sei o porquê, mas ele é bem avaliado pela crítica e pelo público que assistiu ele. Ele realmente é um bom filme de terror que até mesmo inspirou alguns lançamentos recentes, tipo o próprio Sorria, que segue uma premissa quase igual a essa que tá aqui no filme. Esse filme ele vai ganhar uma continuação que já foi confirmada, porém a gente não sabe muito quando ela vai chegar. Mas fato aqui é que ele é um filme redondinho e muito bem feito. O final não é tão bom pra mim, mas mesmo assim vale a pena você assistir, cara. Então galera, em resumo é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, acompanha outros vídeos que tem aqui, como Resumindo Sagas de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado e Premonição. E também os outros vídeos do quadro Resumindo Filmes Bons, como Sorria, A Entidade e até mesmo o Homem-Aranha. Dito isso pessoal, um forte abraço e muito obrigado a todo mundo que está se inscrevendo e deixando o like. Como eu já falei, vocês são fodas!